Olá, estamos aqui hoje reunidos na nossa edição de fevereiro dos encontros Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os nossos encontros Ciência, Tecnologia e Sociedade trazem mestrandos e doutorandos de diferentes programas do ecossistema Anima para compartilharem suas experiências com a pesquisa desenvolvida em diferentes momentos de sua trajetória acadêmica. E falam também para nós de que forma que essa pesquisa pode impactar não apenas na sua vida pessoal e na sua carreira, mas principalmente no mundo do trabalho e também de que forma essas pesquisas podem impactar na sociedade. E hoje nós trazemos para vocês a Vanessa de Oliveira Alves. A Vanessa, ela é doutoranda do Programa de Ciências do Envelhecimento da Universidade de São Judas Tadeu. Ela é orientada pela professora doutora Sandra Regina Mota Ortiz, e ela vai falar conosco hoje sobre o seu projeto de doutorado, que aborda o tema o impacto das mudanças climáticas no envelhecimento. Vanessa, nós estamos muito felizes com a sua presença conosco hoje e agradeço por ter aceitado o nosso convite com um tema que é um tema tão fascinante. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, né, primeiramente, pelo convite a todo o sistema Anima, né? A casa, né, o Anima tem sido um local onde eu venho construindo e consolidando a minha carreira, né? Então, me sinto muito feliz pelo convite, né? E entrando um pouquinho nessa perspectiva do meu projeto, hoje, né, pensando nessa dinâmica de mudanças climáticas, apesar de ser um tema que muitos estão acostumados, de certa forma, né, a ver em grandes noticiários, né, ainda é um tema que perpassa de uma maneira muito longe, muito distante das pessoas, né? A impressão que a gente tem quando a gente escuta esse termo mudanças climáticas é como se fosse algo aquém, né? Algo em outro local, né? Então, como se isso não me impactasse diretamente. A perspectiva desse projeto é justamente identificar como que essas mudanças elas vão impactar diretamente o processo de envelhecimento, mas não só isso, né? Não só a questão do impacto, mas também os determinantes, né? O que vai aumentar essa questão do calor, se sentir nessas mudanças, como que isso vai impactar os desdobramentos psicológicos, né? Então, foi um projeto pensado, estruturado, no sentido da gente realmente verificar isso não apenas no quesito ambiental, mas no quesito físico também. Então, como que eu sinto? Antes de mais nada, antes da gente entender essa questão mais física e psicológica dessas consequências, a gente precisa entender o que é o ambiente, né? Então, o ambiente, ele se caracteriza como um espaço onde eu me projeto, onde eu consolido minhas raízes, minha personalidade é formada, eu construo os meus vínculos, né? E frente a isso, eu construo realmente a perspectiva da minha identidade, do quem eu sou. Nesse momento, através das mudanças climáticas, o que vem acontecendo? Situações específicas, principalmente com povos indígenas, pessoas, por exemplo, em situações mais específicas, como os ribeirinhos, né, que estão começando a vivenciar esses momentos de mudanças climáticas, eles perdem o senso de pertencimento. Então, o que acontece? Né? Eles perdem as suas terras, muitas vezes, né? Eles precisam se deslocar, perdem o local onde cresceram, onde se consolidaram, e isso é uma problemática muito grande quando a gente vai falar desse processo realmente de mudanças climáticas, né? Então, não impacta apenas a biodiversidade como se esperava, ou como a maioria das pessoas argumenta,
mas também a questão física e psicológica, principalmente, né? Eu acho que eu não cheguei a mencionar, mas eu sou psicóloga de formação, né? E quando eu me aventurei, né, a entender essa questão da subjetividade e dos processos psicológicos, o ambiente me perpassou. A primeira coisa que me intrigou no processo de graduação foi justamente a ideia das migrações. E aí que eu comecei a entender um pouquinho dessa dinâmica de ambiente, subjetividade, pessoa, né? E voltando para a temática do ambiente, quando a gente tem um local de mudanças climáticas, de perda de identidade, de perda de local, a gente tem o aparecimento e o surgimento até mesmo de questões como o luto, né? Então, é um luto, muitas vezes, que a gente não consegue palpar, consolidar ou construir, materializar isso. E se torna muito complexo. Recentemente, tivemos um acontecimento que foi na parte sul do país, no Rio Grande do Sul, tivemos grandes enchentes. Muito se falou sobre a perda, né, das pessoas, das casas, que entra nessa perspectiva de luto, de perspectiva de perda de identidade, que foi o que eu mencionei para vocês, mas pouco se falou sobre, por exemplo, como que ficou, como que ficaram as pessoas idosas nesse momento, como que aconteceu, por exemplo, o acolhimento de pessoas idosas portadoras, por exemplo, de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, nesses momentos, em quadros muito específicos, além dessa perda de identidade, dessa perda de estrutura física e cultural, de elementos também financeiros, a gente também tem um rompimento muito grande nessa questão psicológica de cotidiano. Então, muitas vezes, essas pessoas idosas, por exemplo, que têm certas patologias, como a doença de Alzheimer, elas precisam de uma rotina muito bem estruturada. E quando eu tenho a quebra dessa rotina, eu tenho um aumento de estresse no quesito psicológico, né? Algumas pesquisas internacionais, elas estão trabalhando na perspectiva física, obviamente, porque a gente sabe que o calor impacta as comorbidades, a questão da pressão, a questão da diabetes, todo esse sentido mais físico, digamos assim, né, vamos utilizar esse termo, mas a gente tem uma carência sobre justamente a perspectiva psicológica, né, e é aí que meu projeto vai entrar. Como que eu vou entender essas mudanças a nível psicológico, né? Como que eu vou trabalhar esse luto? A primeira coisa, né, que os psicólogos estão trabalhando é justamente em possibilidades de obtermos escalas. A gente não tem escala para medir isso que talvez seja considerado como um estresse pós-traumático. Perder, passar por um trauma que gera um sofrimento, muitas vezes um luto de perda de identidade, mas é um estresse muito específico, né? E é algo que a gente não vivenciou isso de uma maneira tão intensa e tão ligada à ideia realmente de mudanças de clima. Porque, como eu falei para vocês, até anteriormente, a gente tinha a ideia das mudanças climáticas como algo muito longe, muito distante da minha realidade. E a partir do momento que isso se consolida, se torna uma problemática para a pessoa, né? E como que a gente recebe e acolhe numa unidade de saúde, por exemplo? Como que a gente faz um primeiro atendimento? Como que eu detecto as consequências dessas pessoas que perderam essas perspectivas de identidade, cultura e questão financeira? Então, meu projeto, ele parte justamente dessa perspectiva de, possivelmente, né, que é o que eu espero, elaborar uma escala, né, que consiga metrificar, medir possíveis consequências, né? E assim a gente ter um parâmetro, até mesmo de futuras pesquisas, que consigam fazer comparações, de produzir intervenções em cima dessa escala de confiabilidade. Eu confesso que é um desafio. Já tem alguns modelos saindo no exterior, inclusive, mas é algo ainda muito, não muito consolidado, né? Temos psicólogos se desafiando a isso,
Mas, ao mesmo tempo, é importante colocar que é um desafio, né? Porque aí, além dessa questão do ambiente, é importante a gente entender a diversidade cultural que nós temos no país. O país, né, o Brasil, tem vários tipos de envelheceres. Isso dificulta um pouco, até mesmo quando a gente vai formular uma escala, porque ele tem que abarcar essa identidade, senão a gente exclui. E não dá para excluir essa diversidade de formas de envelhecer justamente no momento tão delicado como a perda de identidade, como a forma como as mudanças climáticas estão impactando em casos de desastres, por exemplo. Então, não dá para eu não olhar para essa diversidade. E isso é muito complexo, né, de se fazer. E um desafio que realmente era algo que eu já tinha vontade de fazer no mestrado, mas foi como projeto de doutorado justamente pela complexidade que se tem, né? Então, aí a ideia é realmente a gente trabalhar em cima do entendimento dessa diversidade, não só no sentido de capitais, mas também no quesito rural. Como que os ruralistas, por exemplo, as pessoas que moram em zonas rurais, perdão, estão sentindo essas mudanças climáticas? Como que eles avaliam isso? Como que as pessoas indígenas avaliam essas mudanças climáticas? Como que ribeirinhos, por exemplo, avaliam? Os sertanejos. Então, são vários tipos de envelheceres e óticas diferentes. E quando a gente se propõe na elaboração de uma escala, isso precisa ser bem delimitado, porque senão realmente a gente cai numa perspectiva de exclusão mais do que inclusão, que é o objetivo realmente desse meu projeto. Eu acho que eu falei um pouquinho, né, de como poderia ser estruturado essa questão ambiental, essa questão psicológica, e a importância realmente que nós temos de buscar entender, porque há algumas semanas atrás, né, a gente vem vivenciando, né, nesse começo agora de 2025, chuvas muito intensas, situações de alagamento, situações até de óbitos de pessoas. Então, é para ontem, né, esse tipo de posicionamento. E, ao mesmo tempo, se tornou algo político até falar sobre mudanças climáticas, né? Então, eu me sinto muito desafiada a isso e, ao mesmo tempo, me sinto confortável de fazer isso no programa de Ciências do Envelhecimento, graças realmente ao respaldo de professores, que eu tenho muita confiança no trabalho, né? A Sandra Ortiz, por exemplo, né, a formação dela é em biologia, ela é bióloga, com anos de experiência, que também tem essa afinidade pelo estudo das mudanças climáticas, e é o que favorece essa ótica interdisciplinar. Então, eu, como psicóloga, olhando essa parte realmente psicológica do processo, e a Sandra com o entendimento mais a fundo desse processo ambiental. Então, é o que realmente vai e tem essa perspectiva de talvez enriquecer essa minha jornada e esse meu desafio. Eu acho que, no mais, é isso, assim, fico aberta às dúvidas, às questões, né, mas, assim, de uma maneira breve, acho que era o que eu tinha vontade de passar mesmo, né, sobre essa necessidade da gente observar o ambiente, essas mudanças e como que isso impacta na perspectiva da saúde mental. Obrigada, Vanessa, mais uma vez te agradecer, né, por ter aceitado estar aqui conosco nesse momento, né, passando um pouquinho para os alunos o que você vem pesquisando no doutorado, né, que é bastante desafiador, né, uma pesquisa aí criando uma escala, a gente sabe que é uma dinâmica bastante longa, né, e eu queria só fazer uma pergunta mais em relação ao contexto geral da sua escolha em cursar uma pós-graduação em estrito sensu, né? Você fez primeiro o mestrado e agora já está no doutorado, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, como tu percebe que ter entrado na pós-graduação já impactou na sua carreira profissional, e na sua vida como um todo, assim, o que você percebe quanto a isso? Se puder falar um pouquinho. Claro, assim, a minha jornada na São Judas, né, que é a faculdade onde eu faço o meu mestrado, né, fiz o meu mestrado e agora estou indo para o doutorado, ela esteve comigo desde a graduação. Então, eu me formei como psicóloga na São Judas também.
E o que favoreceu, né, essa minha inserção, essa minha vontade, foi justamente o espelho que eu tive na graduação. Então, muitos professores, né, eu tenho professores que se tornaram muito especiais para a minha carreira. E eu olhava, né, aquele tipo de profissional, e era aquele profissional que eu sempre dizia, né, eu quero chegar a isso, né, eu quero ter essa possibilidade de estar também um dia tendo esse grau de confiabilidade, passando esses conhecimentos. Então, foi justamente por esse espelho que eu realmente escolhi a ideia da pós-graduação, né? E a Sandra, particularmente, ela esteve comigo nessa jornada, porque eu fiz iniciação científica na graduação com a Sandra, e a Sandra, né, ela sendo professora, né, do programa de pós-graduação em ciências do envelhecimento, ela me deu essa mão, assim, né, que eu precisava para eu conseguir realmente alcançar a pós-graduação. E é aí que eu né, reafirmo a importância do professor na sala de aula, trazendo essa perspectiva científica e da iniciação científica também. Foi a iniciação que me trouxe a vivência científica, a possibilidade de ir a congressos, de fazer publicações, e foi algo que eu me apaixonei. Assim. Então, a Sandra mergulhou de cabeça nisso também, nesse desafio. Eu tinha também uma limitação, fui bolsista ProUni na graduação e precisei me adaptar e tentar também bolsas, né, possibilidade de bolsa para conseguir a pós-graduação, e a Sandra Ortiz foi um braço muito forte para a gente conseguir realmente trabalhar em projetos que chegassem ao patamar, né, de um projeto de pós-graduação. Então, foi basicamente essa minha jornada, né, e eu sou muito feliz e muito grata por tudo que eu vivenciei e que ainda vivencio, né. Então, a área acadêmica é uma área que eu não quero mais abandonar, né? Então, é uma área que eu me sinto muito feliz, eu me sinto acolhida. E a São Judas, ela me trouxe essa sensação de pertencimento. É um lugar onde eu me sinto pertencente, onde eu não sinto vergonha, onde eu não me sinto excluída, e eu me sinto confortável. Então, por isso que toda a minha carreira está sendo traçada na São Judas. Desde a graduação, especialização, Lato Sensu, e agora, né, a questão do mestrado e doutorado, especialização, ou pós-graduação, perdão, né, stricto sensu. Então, acho que é basicamente por isso mesmo, a faculdade, ela me favoreceu para que eu me sentisse bem em continuar essa jornada, sabe, e realmente receber esse acolhimento. Excelente, Vanessa. Eu queria aproveitar, né, essa sua trajetória na faculdade, na São Judas, com toda a experiência que você adquiriu nesse período, chegaram agora em fase de projeto do doutorado, né, e falando de envelhecimento e mudanças climáticas, ainda numa fase de definição das propostas da pesquisa. E aí eu te faço uma pergunta sobre o impacto da pesquisa, né? Hoje, no teu olhar, de que forma você entende que a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, ela pode impactar a sociedade como um todo? Compartilha isso um pouquinho para a gente, por favor. Como eu falei, né, anteriormente, eu achei, assim, a pergunta ela é muito pertinente, porque a gente precisa, para ontem, quebrar a barreira que a gente tem científica de ciência para as universidades, né? A gente precisa realmente levar esse conhecimento, né, para fora, expandir isso, e eu acho que esse projeto ele pode me trazer essa perspectiva, principalmente porque eu estou olhando para essa questão da pluralidade. E eu vou produzir algo também que vai servir como alicerce para outros profissionais conseguirem fazer outras pesquisas, né? Pensar em intervenções, dar um pontapé inicial para que isso surja, né? Na psicologia, por exemplo, a gente tem escalas específicas que a gente utiliza, né? Que são exclusivas da profissão. E a ideia é que, sei lá, em um futuro, talvez, né, desafiador, eu consiga ter o respaldo dessa escala, né, se tornando uso exclusivo de psicólogos. Isso me traria realmente uma posição no meio muito forte. E eu sei que, ao mesmo tempo, é um desafio,
Mas é para isso que a gente vai para uma pós-graduação, né? É pensando em como que a gente vai impactar a sociedade, né? E eu acho que é muito isso, é trazer esses desdobramentos, é olhar para essa pluralidade, conseguir construir perspectivas para que os profissionais consigam levar isso adiante também, pensar nessas mudanças climáticas, como que isso afeta a população e o envelhecimento, já que é algo tão atual e necessário. Tá para ontem que a gente comece a ver essas perspectivas, né? Então, eu acho que realmente a possibilidade de abrir portas, até mesmo para outros profissionais, é muito grande. Excelente. É claro que todo resultado de pesquisa traz os seus desdobramentos, né? E você aborda aí uma questão que traz uma inovação, né? O entendimento dessas mudanças climáticas justamente no envelhecimento, alinhado às linhas de pesquisa do Programa de Ciências de Envelhecimento da São Judas. Agradeço muito a tua participação, o teu compartilhamento conosco, das perspectivas, dos resultados esperados e dos impactos esperados também na sociedade. Gostaria de aproveitar um parênteses aqui na sua fala. Você conta que a iniciação científica ela foi fundamental na sua carreira, né, para que você pudesse se aprofundar na pesquisa, e isso criou um desejo de continuidade que levou ao lato sensu, ao mestrado, agora no doutorado. E nós temos o nosso programa de iniciação científica, né, o Prociência, do ecossistema Ânima, e o nosso programa está num momento de inscrição de projetos, né, pelos docentes, e teremos entre 14 de março a 24 de março o período de inscrição dos estudantes nos projetos classificados para o Prociência. Então, fica aqui um convite para os estudantes que estão nos ouvindo se inscreverem nos projetos que julgarem que possuem maior afinidade, né? Existirão projetos de diferentes universidades sendo apresentados em diferentes áreas do conhecimento, e na classificação ali dos projetos vocês encontram também informações sobre a formatação de desenvolvimento desse projeto. Então, se é um projeto que vai acontecer de forma digital, híbrida ou presencial, cada projeto tem uma característica. E também se ele é nacional, o que significa que ele pode ser ofertado para estudantes de todas as IES que compõem o nosso ecossistema, se ele é regional, de apenas um estado, ou se é um projeto local, que ele é específico de um campus de uma das nossas universidades. Então, façam como a Vanessa, né? Iniciem a pesquisa pela iniciação científica, aproveitem as oportunidades que vocês têm, fiquem atentos a esses processos de inscrição no nosso pesquisa ic.animaeducação.com.br. Queria agradecer a todos que estiveram presentes hoje no nosso bate-papo, e deixar com vocês também a informação de que na descrição do vídeo nós temos um link para o formulário de presença. Os estudantes que assistiram no dia da estreia podem preencher esse formulário, que receberão seus certificados de participação como ouvintes diretamente em seus e-mails. E agradecer à Natália também, que está aqui conosco, organizando todo esse evento para que ele se torne real. Agradecer à Thaís, que traz também, junto com os coordenadores do Distrito Censo, a indicação para os nossos palestrantes. Agradecer a Vanessa pela presença e aguardar vocês no nosso próximo encontro no mês de março.
última quinta-feira útil do mês, sempre às 18 horas. Muito obrigada a todos.